Pelo sinal da Santa Cruz, do Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 28 de junho de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje, o capítulo 11 do livro dos Números. Já vamos clamar a presença do Espírito Santo sobre nós, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 11 do livro dos Números. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se. O fogo do Senhor acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Deu-se àquele lugar o nome de Tabera, porque o fogo do Senhor se tinha acendido no meio deles. A população que estava no meio de Israel foi atacada por um desejo desordenado, de modo que até os israelitas recomeçaram a gemer. Quem nos dará carne para comer? Diziam eles. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Agora nossa alma está seca, não há mais nada, e só vemos maná diante de nossos olhos. O maná assemelhava-se ao grão de coentro e parecia-se com o bedélio. O povo dispersava-se para colhê-lo, moía-o com a mó ou esmagava-o num pilão, cozia-o numa panela e fazia bolos com ele, os quais tinham o sabor de um bolo amassado com óleo. Enquanto de noite caía o orvalho no campo, caía também com ele o maná. Ouviu Moisés o povo que chorava, agrupado por famílias, cada uma à entrada de sua tenda. A cólera do Senhor acendeu-se com violência. Moisés entristeceu-se e disse ao Senhor: Por que afliges vosso servo? Por que não acho eu favor a vossos olhos? Vós que me pusestes a carga de todo esse povo, porventura fui eu que concebi esse povo, ou acaso fui eu que o dei à luz? Para me dizerdes, leva-o em teu seio, como a ama costuma levar o bebê, para a terra que com juramento prometi aos seus pais, onde encontrarei carne para dar a todo esse povo que vem chorar perto de mim, dizendo, dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso suportar todo esse povo, ele é pesado demais para mim. Em lugar de tratar-me assim, rogo-vos que antes me façais morrer, se acheis agrado a vossos olhos, a fim de que eu não veja a minha infelicidade. O Senhor respondeu a Moisés: Junta-me 70 homens entre os anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo, e tenho autoridade sobre ele. Conduze-os à tenda de reunião, onde estarão contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e o derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo, e não estejas mais sozinho. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e tereis carne para comer, pois chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito. O Senhor vos dará carne, e comereis não só um dia, nem dois, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que ela vos saia pelas narinas e vos cause nojo, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e disseste-lhes, chorando, por que saímos nós do Egito? Moisés disse, este povo, no meio do qual estou, conta 600.000 homens de pé.
E dizeis que lhes dareis carne para que comam um mês inteiro? Porventura se matará tanta quantidade de ovelhas e bois até que tenham bastante? Ou juntando todos os peixes do mar para fartá-los? O Senhor respondeu a Moisés: Acaso será impotente a mão do Senhor? Verás sem demora se fará ou não o que eu te disse. Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor. Reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do espírito que o animava e a pôs sobre os 70 anciãos. Apenas repousara o espírito sobre eles, começaram a profetizar, mas não continuaram. 2 homens tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldade e o outro Meldade. E o Espírito repousou sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda, e profetizaram no acampamento. Um jovem correu a dar as notícias a Moisés. Eldade e Medade, disse ele, profetizam no acampamento. Então Josué, filho de Num, servo de Moisés, desde a sua juventude, tomou a palavra. Moisés, disse ele, meu senhor, impede-os. Moisés, porém, respondeu, por que és tão zeloso por mim? Porventura, Deus que todo o povo do Senhor profetizasse, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. E Moisés retirou-se do acampamento com os anciãos de Israel. Um vento mandado pelo Senhor, vindo às bandas do mar, trouxe consigo cordonizes e derramou-as sobre o acampamento, em uma extensão de cerca de um dia de caminho para ambos os lados, em volta do acampamento, e cobriam o solo, cerca de 2 covados de alto sobre a superfície da terra. Levantou-se então o povo e ajuntou durante todo o dia aquele dia, toda a noite e todo o dia seguinte, tantas cordonizes, que aquele que menos ajuntou conseguiu encher 10 homeres, e estenderam-nas para si mesmos em toda a volta do acampamento. Ainda a carne estava nos seus dentes, e ainda não estava mastigada, quando a cólera do Senhor se inflamou contra o povo, e o Senhor feriu o povo com um grande flagelo. Chamou-se aquele lugar Kibrote Hatava, sepulcros da concupiscência, porque ali sepultou-se o povo que se deixava dominar pelo desejo desordenado. De Kibrote Hatava partiu o povo para Acerote, onde se deteve. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus o abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.